vamos lá, vamos estudar, gente. Números capítulo 35, versículo 6. Eu ficaria muito feliz, muito mesmo, em ver você anotar aí. Se eu não fizer fazer algumas anotações, porque na sua cabeça você não vai conseguir guardar tudo isso. O texto começa assim, olha: deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Vamos lá, mais texto. Ainda em Números 35, vai comigo agora o versículo 11 e o versículo 12. Deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Ainda, Números 35 ainda, tá bom? Versículo 15. Quem está me acompanhando aí? Diga um amém, vai. Amém. Ok. Essas 6 cidades de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, quem tiver matado alguém sem querer ou por engano, poderá ficar refugiado ali. Mais um texto ainda. Mesmo capítulo, versículo 26 e 27. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. Nós vamos estudar algo aqui, e eu creio que Deus tem uma palavra muito forte para a minha vida e para a sua vida. Amém? Posso pedir algo? Curva a cabeça assim, olha. Fecha os olhos. Fala com Deus. Ore aí. Se puder orar por mim também, ore por mim. Peça que Deus me dê graça para falar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe, todos nós aqui precisamos. Os meus irmãos saíram no frio, os meus irmãos mal tiveram tempo, Senhor, de parar nas suas casas, vieram para cá, e nós confessamos, viemos mesmo por uma necessidade, a necessidade de ouvir uma palavra, a necessidade de um consolo, a necessidade de um renovo, de um ânimo, a necessidade de que algo aconteça com a nossa vida. Então eu estou pedindo agora em nome de Jesus Cristo, permita que saiamos daqui dizendo: eu precisava mesmo ter vindo. Fala mesmo conosco. O Senhor conhece a minha estrutura, e eu peço que o Senhor agora, debaixo de uma consolação dessa perda tão terrível, o Senhor me dê forças e eu consiga pregar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, no domingo eu falei sobre algo que precisamos ter e precisamos desenvolver nas nossas vidas, que é algo que, se nós não aprendermos e a gente não buscar estas coisas, passa desapercebido e você não vai se atentando que é por isso que você não está vivendo algo, né? Eu falei sobre certeza. Muitas vezes a gente acredita, mas não tem certeza daquilo que a gente acredita, e dependendo do momento, nós fraquejamos. Mesmo dizendo eu tenho fé, eu acredito, a gente perde toda a força. Hoje eu queria falar também sobre um outro assunto que a gente tem que desenvolver, a gente tem que buscar, a gente tem que criar isso na nossa vida. Nós precisamos fazer isso
na nossa vida, né? Nós precisamos estabelecer isso para nós mesmos e preste muita atenção nisso. A razão porque muitas pessoas estão sofrendo e sofrendo muito e tem sido mais difícil. Não é brincadeira, nós temos psicólogos aqui, o Ivair é um psicólogo, tem clínica, a Valquíria é psicóloga, né? A Débora é psicóloga, né? As pessoas estão entrando numa crise e elas não estão conseguindo sair. E você percebe que elas não têm amparo, elas não têm onde se agarrar. Elas não têm, ninguém jogou uma corda, elas não acham a corda que elas podem se agarrar. E aquilo, eu não sei, vai como profissional, você já viu uma pessoa com crise de ansiedade? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Você já viu uma pessoa com crise de ansiedade? Olhe para mim, não é brincadeira não. O estado que a pessoa fica é até assustador. O estado, falta o ar, um descontrole completo, e não é brincadeira, isso é real. Isso é real, é muito forte. E eu estou querendo ministrar uma palavra no teu coração, que você vai perceber que se nós criarmos e estabelecermos algumas coisas na nossa vida, serão amparos, porque nem sempre nós temos gente por perto, nem sempre você consegue, e às vezes temos gente por perto, mas não é com quem a gente quer se abrir, não é o colo que a gente quer. E aí é pior ainda, que é tanta gente, mas você não tem ninguém. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Você ter tanta gente e não tem ninguém, se sentir sozinho, é pior, né? Então eu queria falar sobre algo que a gente precisava desenvolver na nossa vida, e porque a gente vai perdendo e a gente não entende o que está faltando. O tema de hoje que eu quero estudar com você é um lugar de refúgio. É isso aí que eu quero falar. Um lugar de refúgio. Existem situações na nossa vida que são fora de controle. Quem nunca... Eu me lembro de uma situação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, de quando aconteceram alguns desaparecimentos, né? As pessoas começaram, principalmente meninas, começaram a sumir. E uma mulher, uma senhora perdeu uma filha jovem, e ela espalhou fotos por tudo quanto é lugar, mobilizou gente procurando a filha e tal, e acharam a filha. E aí foram dar notícia, a polícia foi na casa dela para dar notícia. Só que o policial, quando viu, ele não conseguiu falar direito. Ele só falou para ela: olha, sua filha foi encontrada. A mulher saiu disparada. Aonde? E a polícia, então entra, vamos. Porque ela imaginou que encontraram, né? E quando ela chegou e viu o corpo, ela desmaiou. Eu estou usando desmaiar porque eu não sei, porque, para você ter uma ideia, ela só voltou depois que a filha já tinha sido enterrada. Perdeu, você sabe a expressão perdeu o chão? Você perdeu o chão completamente, ela apagou, né? Então existem situações na nossa vida, são fora do controle, são erros que às vezes acontecem, erram conosco, ou nós erramos, né? E por não ter esse lugar, preste atenção que eu vou ministrar aqui, ó. Por não ter esse lugar, nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados, nos sentimos que tudo que a gente queria e o que a gente precisa e a gente tem que desenvolver é um lugar de abrigo, de amparo, de refúgio, um lugar que o luto tem que se completar, que o luto tem a fase dele. E muitas pessoas não conseguiram até hoje completar o luto.
e ela vive o luto eternamente. A Bíblia diz, preste atenção, que há um tempo para chorar. E por que as pessoas muitas vezes não choram? Porque não tem um lugar. Onde é que eu choro? Sem que os outros me julguem, sem que tenha mais peso ainda sobre a minha vida. Eu não sei se você sabe ou se você já chorou dessa forma, que você não quer que alguém dê um tapa nas suas costas e fale assim, vamos. Você não quer. Quem está entendendo isso? Você quer o quê? Chorar. Deixa eu chorar. E a nossa religiosidade é capaz de alguém falar assim, mas crente não chora. Eu não sei, desculpa. Não sei aonde foi que você leu isso, né? Há um sangramento. E tudo que na hora que a gente estiver sangrando, que a gente precisa, é esse lugar aí. No Salmo 91, o salmista fala assim, olha, quem encontra abrigo, ele fala isso, quem busca refúgio no Senhor, pode dizer, Ele é o meu protetor, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Quem consegue fazer isso, né? Então, olha, agora preste atenção, Deus mesmo criou para o povo, para situações que a gente precisa se esconder, que a gente precisa se refugiar. Olhe para mim que eu vou falar agora, que nós precisamos sangrar, sem que alguém se aproveite desse sangramento. Diga para mim que você entendeu isso. Que você possa chorar, sem que alguém abuse desse choro, desse sangramento. Um lugar de arrependimento, um lugar da gente refazer as forças, um lugar de refúgio. Porque na lei, e agora eu li para você Números, a lei, ela é muito... Na lei você não tem tempo para se explicar. Na lei, eu vou ler para você aqui, Levíticos 24, versículo 17 a 22, fala assim, aquele que matar uma pessoa será morto. E quem matar um animal doméstico de outra pessoa, dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ela a mesma coisa que ela fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, e ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa, dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa, será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês, e para os israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olhe para mim, eu falo com um pouquinho de propriedade. A igreja continua assim. A igreja, ela não está entendendo que as pessoas, elas não querem acusação, elas querem amparo, elas querem cura. Jesus, falaram para ele assim, por que você come com pecadores? Falou isso para ele. E ele estava apenas sendo para aquelas pessoas um lugar de refúgio. Ainda bem que Zaqueu encontrou esse lugar de refúgio e se converteu. Porque na acusação da lei, ele não se converteria. É muito peso, é muito jugo. E nós até hoje precisamos entender isso, nós ainda não entendemos isso, que nós temos que criar um lugar em que ninguém vai apontar o dedo para mim, mas vai me abraçar primeiro, vai chorar comigo primeiro, para depois eu ser ministrado. Então nós vamos criar, e eu vou falar desses lugares aqui, nós vamos entender isso aqui, porque as pessoas, quando Jesus
foi responder, ele falou assim: vocês precisam entender que há pessoas que elas não precisam de condenação, elas precisam de médico. Quem pode dizer amém? E quem que precisa de médico? São esses. Eles precisam de um hospital, de um lugar para sangrar. Eles precisam de um lugar para chorar. É isso que eles têm que fazer. Porque depois que eles chorarem, eles se levantam. Mas se nós não deixarmos chorar, se nós não deixarmos sangrar e limpar a ferida, nunca vai ter. Eles precisam de médico, né? Porque às vezes foi um casamento que morreu. E a igreja vem com o quê? Com peso. E as outras pessoas vêm com peso. Gente, eu estive no sertão, numa casa. Quem foi comigo sabe do que nós vimos lá. No meio do mato. E uma mulher com 2 filhas adolescentes. No meio do mato, numa casa. Sem nada. E uma das filhas, osso puro, eu não sei como é que é isso, mas a pessoa não tem carne, não é só osso mesmo, tudo osso no rosto, osso. E ela era especial. E a criança se jogava no chão, batia, o barulho do osso no chão, eu lembro até hoje. Toque, toque, batia assim, ela se jogava. E a mulher, a mãe, não sei se você já viu uma pessoa assim, sem alma. Você olhava para ela, você não enxergava ela ali, só tinha de tanto sofrimento. O marido dela um dia falou assim: ninguém merece ter uma filha assim, e abandonou ela com as duas crianças, foi embora. As mulheres do vilarejo falavam para ela assim: você nunca vai arrumar um homem com uma filha assim. Mas Deus nos levou naquela casa, né? E eu me lembro, foi algo tão maravilhoso naquele lugar, porque nós fizemos o caminhão parar na porta da casa dela. E nós descemos tanta roupa, tanta comida, tanta coisa na casa daquela mulher, que não tinha nada, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos criar um lugar de refúgio, né? Foi uma falência, foi um erro, né? São pessoas que estão feridas e elas têm que entender que tem um lugar de refúgio, né? E eu queria ver com vocês onde nós podemos estabelecer um lugar de refúgio. É isso que eu quero estudar com você aqui, né? Mas olhe para mim, lembre-se que não pode ser um lugar de acusação, não pode ser um lugar de piso, tem que ser de amparo, é lugar de refúgio. Qualquer que correr para lá e tocar na ponta do altar, nesse lugar ali, o vingador não pode ir lá matar ele, não pode tocar nele. Ali ele vai ter tempo para se refazer, para se curar, para que haja um julgamento justo, para que é assim que funciona. Então, você não pode bater em quem está caído. Diga um amém. Então eu queria estudar com vocês aqui, lugar de refúgio é onde a pessoa não corre riscos. Gente, tudo isso que eu estou falando agora, se você perder, você não vai entender o que eu vou falar agora. É um lugar onde a pessoa não corre riscos, né? Enquanto ela estiver ali, ninguém pode tocar, né? Mas se ela sair daquele lugar, ela está em perigo. Mas aquele lugar tem um significado muito forte para ela. É um lugar de refúgio, de amparo. Você está comigo? Vamos estudar agora? Já falei tudo, agora vamos criar esse lugar. Vocês vão ficar meio preocupados agora. Vamos lá, primeiro lugar que tem que ser um lugar de refúgio. Gente, tem que ser, eu sei que é difícil, mas nós precisamos preparar esse lugar, precisamos fazer esse lugar. Primeiro lugar, vamos lá? Família. Agora você falou: estou lascado. Quando os filhos vão embora, e meu caso vai demorar ainda, graças a Deus. Hein, João? Quando os filhos vão embora, dizem que é um ninho vazio.
Até que vem os netos, aí tudo, volta tudo de novo. Mas quando os filhos crescem e vão embora, não fala que fica um ninho vazio, não é assim que fala? Então, sempre foi, é que nós nunca entendemos assim. Nós nunca entendemos assim, que família é um ninho. A gente só dá essa denominação, essa definição, quando a gente olha e fala, gente, cadê? Ficou vazio o quê? O ninho familiar. Nós temos que trabalhar isso. Nós precisamos, gente, olha só, o mundo não vai ter nunca essa visão, mas a igreja tem que ter essa visão, que família, a nossa família, é um ninho, é um lugar de refúgio. Por isso que Satanás quer destruir o quê? Família. Olha, se você não ora para a sua família, pode começar hoje, porque a sua casa será um lugar de refúgio. Lucas 15, 17 a 20, se você puder fazer essa leitura comigo aí, prestar muita atenção nisso. Isso é uma parábola, né? Mas preste muita atenção nisso. Olha, preste a família. Nós temos que construir, lutar, defender, estabelecer, orar, conversar mais sobre isso. Alguém tem que se posicionar na família, porque a minha casa será um lugar de refúgio. Entendendo que a maldição que havia sobre a nossa casa, ela já foi retirada, e a bênção geracional é até 1000 gerações. A minha casa será um refúgio. Os netos vão falar, eu quero ir lá. Os filhos tudo barbudão, tudo já feitão aí, tudo já, a filha, tudo já mulherona, tudo um tal aí. Quero ir lá na casa do meu pai, da minha mãe. Por quê? Porque é um lugar de refúgio. Lá eu posso chorar, posso rir, posso ficar quieto. Quer ver, quem é mãe aqui? Levanta a mão, mãe. Mas mãe, não adianta falar mãe de criança, não. Mãe de jovem, vai. Quem é mãe de jovem? Tem hora que você olha assim, né? Eu estou aqui agora, você sabe que tem algo errado. Você não quer perguntar já, você fica ali. Quer deixar a primeira pessoa em paz, quer deixar a primeira à vontade, mas você não aguenta, aí você pergunta. Mas você fica ali naquela proteção. Calma. Você sabe que tem algo errado, mas primeiro você quer dar o quê? Um amparo, um lugar de refúgio. Quem está entendendo isso? Nós temos que lutar por isso, gente. Diga um amém, por favor. É isso que Satanás quer destruir. Agora você imagina, se ele destrói isso, para onde é que nós vamos? Nós damos sopa na rua para muita gente que tem família, só que não quer voltar para casa. Caindo em si, eu estou lendo a história do filho pródigo. Ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. Preste atenção, eu não sei se... É que eu leio várias vezes, gente. Eu não leio uma vez, eu leio várias vezes. Você entende o que ele está falando? Ele está falando assim, até os empregados na minha família, considero a minha família um refúgio. Porque lá eles vivem, cara.
Ele deve ter lembrado de algum empregado que já passou por alguma coisa assim, sabe? E que a família abraçou, que a família cuidou, que a família deu roupa, que a família deu um socorro, que a família comprou um remédio, que a família lembrou. Ele falou assim: até os empregados na casa do meu pai comem, porque lá em casa é um lugar assim. E ele falou: você quer saber de uma coisa? Preste atenção. Mesmo eu tendo errado o que eu errei, mesmo eu perdi tudo, eu vou voltar para aquele lugar, eu vou voltar como empregado, porque ali é um refúgio. Agora, preste atenção, como é que é o lugar de refúgio? Abraço, beijo, amparo, cuidado. Vem. Aí você deve falar: pastor, isso é uma utopia. Eu sei que é. Tanto que o outro irmão falou assim: você vai receber de volta? Vai fazer festa? É difícil, gente, não é fácil. Mas olha para mim, nós lutamos pela família. Diga amém, por favor. Irmão, vamos defender, nós vamos lutar, nós vamos orar. Olha, pastor, mas conta a sua história antes de você. Gente, é uma tragédia. Mas em mim, Deus está estabelecendo o quê? Uma geração, uma família. E a Bíblia ainda diz que eu viverei para ver os filhos dos meus filhos. E eu quero estabelecer sobre a minha casa um lugar, um refúgio. Você pode dar um testemunho aqui? Quem aqui já passou por problema e que você não queria falar com ninguém, tal, e você correu para a casa do pai e da mãe? Os mentirosos não querem levantar a mão, mas quem é verdadeiro? Levanta a mão, dá um sinal, dá um testemunho, fala: eu fui, pastor, fui mesmo. Cheguei lá, não falei nada, cheguei lá, só fui lá. Eu queria era colo, mas não tive coragem de falar para minha mãe: mãe, pega no colo. Por que a gente fez isso? Qual o significado que tem para a gente? Olha aqui, se tem esse significado, por que a gente não luta por isso, para fazer isso? Que a família é um refúgio. Talvez você não acredite, mas há famílias que até hoje têm esses laços muito fortes. Se defendem, gente. Se defendem. Agora eu afirmo para você, tem famílias que nem existem mais. Depois que a avó morreu lá, gente, cada um foi para um lado, nem se fala. Aí a gente se encontra em velório com aquela cara que, pelo amor de Deus, aquela cara de interesse, já viu? Que nunca teve. Aí começa a fazer pergunta: como é que você está? Onde é que você anda? O que você está fazendo? Uma coisa mais... Mas antigamente não era assim. Quem aqui conhece famílias que se reúnem? E é monstruoso, porque é gente pra caramba. Parece uns primos loucos de um lugar que que é isso? Mas é família. Vamos lá? Outro lugar de refúgio, olha aí, esse aí, Gente, eu não quis falar igreja, de verdade, eu quase escrevi igreja, mas como a identidade de igreja está muito confusa e talvez você não entenda isso, e aí fica difícil. Então eu coloquei essa palavra que é muito forte: corpo de Cristo. Fale comigo, repete, corpo de Cristo. Porque a igreja está esquisito, né? 1 Coríntios 12, 22 a 27. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Partes da onde? Da igreja ou do corpo? Do corpo. Que parecem mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, não sei de quem está falando aqui, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas. Agora eu sei de quem está falando, né?
As outras bonitas que não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Digam amém. Não é a igreja, é o corpo de Cristo. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem, né? Todas as outras partes sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Diga amém. Não tem inveja no corpo de Cristo. Entendeu? Não tem isso. Elogio, se alegra. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Olha aqui para mim, só um minutinho aqui. Se você entender que é dando que se recebe, fica mais fácil você entender o que eu vou falar agora. Porque na realidade, todos nós queremos fazer parte desse corpo, mas a gente quer receber. A gente quer que atenção, cuidado, a gente quer que alguém fique lambendo. Meu irmão, não é esse o ensinamento. O ensinamento é dando. Então, se você quer um refúgio no corpo de Cristo, você quer se achar, meu irmão, comece a fazer isso, porque faça aos outros aquilo que você quer que eles façam para você. Comece a dar atenção do lado, olha para o lado. Irmãos, perceba quem está rindo, mas está chorando. Quem sabe o que é isso? Porque nós crentes fomos criados para ser assim. Porque se você fizer, você está em pecado. Então nós temos uma máscara. A pessoa vem arrasada, até a grade da igreja ela vem arrasada. Mas na grade ali da igreja ali, parece que está com gesso no rosto. Esse lugar, irmãos, aqui, nós temos que lutar, defender, para ser um refúgio. Eu me lembro, gente, estou falando 1984, pelo amor de Deus, tem gente que nem tinha nascido, só eu e o João, acho. E eu me lembro, foi um rapaz da igreja em São Paulo, era de São Paulo, e o cara foi com uma blusa horrorosa e um chapéu, ele foi de boné. E ele sentou do meu lado na igreja, nós estávamos sentados assim, e uma pessoa, o culto inteiro, passou o culto assim, orando pela pessoa, sabe, com a mão levantada assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E no final da pregação ainda falou assim, olha, aceita Jesus, aceita Jesus. O cara falou, não, meu irmão, eu já sou de Cristo. Nós julgamos os outros, né? Sendo que aquele lugar é um lugar de refúgio, meu irmão. Olha só, todos nós pecamos, fale amém. Ponto final, agora é um refúgio. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós carecemos da graça do perdão de Deus. Por isso que eu insisto na ceia, pegue, porque a Bíblia fala assim, examine-se o homem e coma. Não é assim, examine e não coma. Ele fala, examine-se e coma, porque é o corpo de Cristo celebrado ali. É aquela hora que você fala assim, eu não mereço isso, mas está sendo dado a mim e eu recebo. Então nós vamos lutar para que esse corpo de Cristo, que a gente chama igreja, seja um lugar de refúgio para todos. Puxa, diga um amém. Gente, nós temos que abrir a porta da igreja, nós estamos fechando, nós temos que abrir. Vem. 3, vamos lá? Outro lugar, esse aí, ó. Agora, gente, eu estou indo para frente, tá? Estou indo
um lugar secreto. Eu sei que para alguns agora vai ficar um pouquinho difícil de entender, mas eu precisava que você abrisse a sua mente agora aí. Deixa eu falar algo a você aqui. Infelizmente, não é qualquer um que encontra esse lugar. Fala para a pessoa do seu lado assim, fala assim: existe um lugar secreto. Infelizmente, gente, esse é um lugar, olha aqui para mim, dos desesperados pela sua presença. Esse é um lugar dos sedentos, dos famintos da sua presença. O salmista fala assim: eu antecipei o final do meu dia para estar contigo. É gente assim. Ele fala assim: pela manhã tu ouvirás a minha voz, ao que eu acordar eu vou buscar Deus. Esse é um lugar, gente, assim que você tem que ter fome. Olha aqui, eu não sei se você já leu, mas é um lugar de águas profundas. Quem já leu sobre isso? Se você se contenta com águas pelo tornozelos, esse lugar secreto não é refúgio para você. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já experimentou estar de uma forma tão intensa na presença de Deus que não viu a hora passar? É isso que eu estou falando. É esse lugar de refúgio. Que você se assusta que passou uma hora. Você fala: gente, é mais do que qualquer outra coisa que você possa pensar. É um desespero de alguém que quer estar com Ele. Tem uma música aqui que a gente canta que fala assim: por um momento em tua presença, por um segundo e nada mais na tua presença. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Esse lugar existe, mas olha para mim. Infelizmente, falo com tristeza, não são todos que conhecem esse lugar. Infelizmente, não falo com alegria, falo com muita tristeza. Olha aqui, eu não vou estabelecer julgamento, por favor. Não é, só estou querendo conduzir você. Esse lugar é tão profundo. Esse lugar é um lugar tão sério. Esse lugar é um lugar de um refúgio tão grande. E quem já entrou sabe o que eu estou falando. Porque tem cura, tem restauração. Difícil você entrar nesse lugar e sair do mesmo jeito. Quem pode dizer amém? Difícil. Porque Ele levanta o abatido, Ele enxuga as lágrimas. É um lugar, gente, assim, sobrenatural. É por isso que eu chamei de secreto, porque não é aqui, ó, não é em Jerusalém, não. É em espírito e em verdade. E olhe para mim, tem que ter tempo, não é 10 minutos. 10 minutos, desculpa, não é, é uma hora. É um tempo, é muito profundo, é uma busca, é uma sede, é um clamor, é um desespero, é ir para um lugar e ficar com Ele lá. Está difícil para você entender isso? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi aonde? Aonde? Ao tabernáculo do Senhor. Eli estava lá. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Preste atenção, existe uma diferença. Muitos estão no tabernáculo, poucos estão no lugar secreto. Talvez agora você consiga entender por que Eli não ouviu o que ela falava. E a teve por embriagada, porque ela estava no esconderijo de Deus, ela estava... Depois ela fala para ele: eu chorava na presença de Deus, eu estava no abrigo, no esconderijo, eu estava no lugar secreto com Deus.
E eu fiquei ali e a Bíblia ainda diz, você já leu lá? E fala assim, como se demorava ali em falar e não se ouvia a voz. Gente, é um lugar que quem já viu isso, quem já experimentou isso, estar na presença de Deus, é sobrenatural. Quem já sentiu isso, diga amém. É maravilhoso. Eli sempre esteve no tabernáculo. Aquela mulher angustiada correu para um lugar de refúgio e ficou na presença dele, falando com ele em secreto. Sabe quem ouvia? O Deus invisível. Homem nenhum ouve nesse lugar. Você não tem interferência de ninguém nesse lugar. É um lugar entre você e... O salmista chega a dizer assim, ó, eu falei aqui, né? Ele fala assim, até o pardal e a andorinha encontraram ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares. Bem-aventurado quem está num lugar desse. Aí ele fala assim, louvar-te-ão continuamente. Você não quer sair desse lugar. Tem cura nesse lugar, o sangramento para, o luto tem um fim. Tem unção nesse lugar, você se acha, você se encontra. Por que tem muita gente perdida dentro da igreja? Dentro da igreja não se acha, mesmo dentro da igreja não se acha, porque nunca esteve nesse lugar, esteve no tabernáculo. Mas na presença, alguns textos da Bíblia chamam de recâmara, são os lugares que você entra e se esconde ali, é um lugar você e Deus, e você tem uma experiência muito forte com Deus. Mateus 6,6 fala disso também, olha. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Olha o que ele está querendo ensinar. Cria para você um lugar, um refúgio seu próprio. Alguém aqui tem um costume assim, gente, de pôr um louvor? Eu conheço uma pessoa muito querida, deve até estar assistindo agora. Ela fala assim, pastor, eu me conheço e eu prefiro minhas madrugadas com o Senhor. Porque eu falo. Eu prefiro quando todo mundo vai dormir, todo mundo já foi dormir, aí eu vou lá para estar com Ele e eu derramo meu coração na presença dEle, e aí eu me renovo. É esquisito isso para você? Se for esquisito, você só está no tabernáculo, você nunca foi nesse lugar. Ele existe. Aliás, deixa eu falar para você, Deus está chamando você para esse lugar. Deus está gritando por você, para ter um encontro com você nesse lugar, aonde é só você e Ele. Não tem título, não tem nada, é você e Ele. E você vai parecer criança na presença dEle, porque a dependência é total dEle. Vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que conhece os seus segredos recompensará você. Mas você tem que ir para esse lugar. Agora olhe para mim. Você não acha esse lugar. Eu estou te ensinando algo muito sério aqui. Você não acha esse lugar se você não gastar mais tempo com Ele. Essa oração, Deus abençoa o arroz com o feijão, não leva você para esse lugar. É importante? É, mas não leva você para esse lugar. Esse é um lugar que você tem que tirar tempo. Você precisa ter um tempo, você precisa entrar, você precisa ficar ali até ouvir a voz de Deus. Você precisa ficar ali até ter uma experiência, um derramar. Domingo um jovem aqui na igreja, foi muito legal, me abraçou, chorou. E ele falou que no culto retrasado, ele falou assim, pastor, no culto retrasado eu
eu dobrei meu joelho na cadeira, e ele chorando falou assim para mim, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar em línguas estranhas. E ele chorou. Que experiência, que coisa linda. Aqui, ó, no meio da gente aqui, no meio do tabernáculo, tem alguém que foi num lugar, e naquele lugar tinha águas profundas, tinha um mergulho, tinha uma imersão, tinha um batismo, tinha um derramar. Quem sabe do que eu estou falando? Diga um amém. Existe, você tem que procurar. Por isso que eu estou te falando, talvez você está esperando, mas família é algo que se constrói, entendeu? O corpo de Cristo é algo que você tem que defender, para que aquele lugar seja um lugar que quem for se acha, mas se nem você está se achando. E esse lugar secreto é para pessoas que não aguentam mais a religiosidade, não aguentam mais frequentar a igreja, o culto, vamos no culto lá, como é que é? Começa a hora, termina, é assim, irmãos, é um derramar. E aí você está esperando que quem está aqui leve você em adoração, sendo que você já deveria entrar em adoração, porque você já está nesse lugar. Por que as pessoas estão sofrendo tanto? Porque tem pouco tempo nesse lugar. Jesus, angustiado com dor profunda, falou para os discípulos: orem comigo, entra comigo. Ele foi. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. E aí Jesus falou: vocês precisam desse lugar, vigiem, porque é muito sério o ataque, a tentação é muito forte. Vocês têm que criar um lugar para vocês, e onde vocês gastem tempo com Deus, vigiem, orem, busque esse lugar, porque é nesse lugar que você é curado, é nesse lugar que você se define. Como os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, e voam com asas com águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eles vencem. Eles vencem, irmãos. Aí você vai entender por que tem gente que passa por tanta coisa, mas permanece assim. Você olha para a pessoa, cara, que isso? Porque teve um tempo com o Senhor tão profundo, teve um derramar tão profundo, e ele sabe que ele está debaixo de uma ação de Deus muito forte. Para você que está acostumado à religião, você não vai entender isso que eu estou falando. Você não vai entender que Deus está chamando o seu povo. Olhe para mim. O povo disse para Moisés: suba você, vai você para esse lugar. Quando você voltar, você fala para nós como é que foi. Nós não queremos ir lá. Puxa vida. Você imagina que Deus queria que todos nós fôssemos? Todos nós. Eu quero levar meus filhos para esse lugar, porque é o melhor lugar que eles podem ter um encontro com o Senhor, com a sua presença, e serem cheios do Espírito Santo. Trazer minha casa, orar por elas de tal maneira e falar: venham, venham. Ele quer falar com você. Eu preciso trazer meus filhos e falar assim: Deus quer falar com você, venha, venha. Pastor José Satiro, um homem de Deus, né? Cara sensacional. E ele conta a história da mãe dele, porque a mãe dele levava os filhos para a igreja a pé, num carrinho de compra, de supermercado. Então o mais velho ia empurrando os irmãos. E aí ela chegava e colocava todos eles na frente da igreja, assim, todos sentadinho, quieto, e falava para os filhos, ele contando, né? E falava para os filhos assim: Deus vai falar. Falava para eles. E eles ali ficavam assim, olhando o que. Aí o pastor, né? Ele fala assim, lá o pastor, já um senhor de idade, subia lá para pregar. Ela virava para os filhos e falava assim: viu? Deus está falando. E eles ficavam olhando para a mãe sem entender nada. E ele conta no testemunho dele: será que a minha mãe sabia que estava formando um pastor? Levando ele a ouvir a voz de Deus? Um dos maiores
missionários da Colômbia, chama José Satírio. Porque a mãe levava num carrinho de compra. Vamos, Deus vai falar. Deus vai falar. Vamos terminar? Como criar esse lugar? É uma coisa só que eu quero falar. Como criar esse lugar aí? Ó? Esse lugar que você entra aí. Olha aqui só um instante só. Se nós não fizermos algo rápido, amanhã pode ser muito tarde. Né? Você sabe por que mais famílias estão sendo destruídas? Porque a família da onde ele saiu não era um refúgio. Porque se é um refúgio, ele chora, sangra, se cura, se refaz e sai dali para estabelecer um ninho novo, curado. Quem pode dizer amém? Só que a maioria foge do ninho, porque o ninho é horroroso. É lugar de intriga, de briga, de confusão. Aí a pessoa foge desse lugar e vai criar um. De que jeito? Que família é essa que vai criar? Mas quem viu amor dentro de casa, quem viu respeito dentro de casa, quem viu cuidado dentro de casa, quem viu, sai dali curado e vai criar um outro ninho. E acredite, vai ser melhor que o primeiro. E eu vou te falar algo, nunca é tarde, gente. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Deus está fazendo algo. Né? Vamos lá, vou terminar aqui. É uma coisa só que eu quero falar, só que eu vou falar algo aqui. Para fazer esse lugar, você precisa valorizar. É só essa palavra. Ó. Podemos terminar já. É isso aí. Aquilo que você não valoriza, não vale a pena lutar por isso, né? Precisamos dar um novo significado para esses lugares. Senão você nunca vai criar esse lugar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus me ensinando algo. Valoriza mais. Não trata assim. Porque eu estou fazendo desse lugar um lugar de refúgio, de amparo, de cuidado, de sangramento, de refazer forças, aonde o fraco entra, mas sai forte. Você sabe que eu não preciso que ninguém diga para mim que eu estou errado, eu sei. Eu preciso que alguém diga para mim como é que eu saio dessa. Que alguém pegue na mão e fala, cara, vamos corrigir isso. Porque você fica falando que eu estou errado, eu já sei que estou. Eu tenho idade para não ser mais ingênuo. 53 anos de idade. Só um ingênuo não sabe que errou. Isso é coisa de criança. Criança que não sabe. Mas chega uma certa idade, você sabe que você pisou na bola. Então não adianta querer falar para mim, não, eu já sei, só me ajuda, por favor, me ajuda, me cobre. Não precisa ninguém dizer para mim que eu sou cobrador de impostos, que eu roubei, não precisa. Eu só preciso que você coma na minha casa, você pode comer na minha casa. Aí Jesus foi e comeu na casa dele, ele falou, eu devolvo, eu me corri, olha, e se eu fiz mal, eu quero pagar. Eu estou disposto, eu só queria que alguém comesse na minha casa. Eu não aguentava mais o dedo apontado, eu queria um refúgio. As pessoas jogaram a mulher no chão com pedra. Ela estava dizendo, eu sei que eu adulterei, não precisava nem ter trazido aqui, eu sei, ela está falando. Só que olha para eles, estão tudo com pedra na mão. E Jesus falou, gente, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí ela ficou ali ainda. E talvez pensando que ele fosse atirar a pedra. Mas aquele lugar ali era refúgio. Aí sabe o que ele falou para ela?
nem eu te condeno. Vai, esse aqui é um lugar de cura. Vai e não peques mais. Sabe quem consegue fazer isso? Quem passa por esse lugar de perdão, de lágrima enxugada. Então nós vamos valorizar, ok? Preste atenção agora aqui, ó. Família. Se para você família é um lugar complicado, você nunca vai fazer da família um lugar de refúgio, nunca. Nunca, você não vai conseguir. Lugar de briga, desentendimento, nunca vai ser. Preste atenção. Josué 24:15. Ele está falando com as pessoas estão cada uma fazendo uma coisa, e ele fala, ó, se vocês querem fazer, gente, façam. Aí ele fala assim, porém, você pode repetir? Repetir não, fala você, vai, 1, 2, 3. Isso é um cuidado muito grande, porque ele poderia falar, que ele está falando com as pessoas, falar, gente, é o seguinte, ó, se vocês estão querendo brincar, eu vou levar, não existe o eu, existe o nós, é eu e toda a minha família, porque a minha família é um lugar de bênção. Eu e a minha família, nós vamos estar na obra de Deus, nós vamos servir a Deus, porque a minha casa é uma casa curada, liberta, transformada, é um refúgio. Eu vou pôr toda a minha família na arca, eu vou pôr toda a minha família na casa de Deus, meus filhos vão servir, trabalhar, eu vou trazer, eles vão estar todos lá, porque a minha casa é um ninho, é um amparo. Quem pode dizer amém? Mas hoje a gente não está preocupado com isso. Por isso que não é um lugar de refúgio, é um lugar de confusão. Mas se você lutar, todos da sua casa se achegarão a Cristo. Todos se achegarão. E será um refúgio a sua casa. Um lugar de adoração, né? Ele não deixa a família fora, de jeito nenhum. Ele fala, ele verbaliza muito forte assim, ó, eu e a minha casa, nós vamos estar na obra do Senhor, vai ser um refúgio. Se o corpo de Cristo, para você, é apenas uma placa de igreja, você nunca vai entender isso. Que aqui é no começo da Carisma, eu preciso entender a Carisma, nós estamos fazendo 20 anos da Carisma. E eu me lembro até hoje a palavra que eu recebi, que falava assim, olha, aquele lugar é uma caverna de Adulão. Depois você vai ler o que quer dizer isso, está na Bíblia. E aí eu entendi que eu estava machucado, e que ia chegar muita gente machucada também, muita gente triste e tal, e que eu tinha que entender isso, e eu tinha que amparar, né? Então não é só uma placa, não é um lugar onde a gente chora. Fala para alguém assim, você fala assim, aqui você pode chorar. Você sabe que dependendo do lugar que você está, você não pode nem bocejar, né? Não, você bocejou, diz que é um demônio. Não pode, você não pode. E não pode se alegrar também não, se você se alegrou tem algo errado. Então, irmãos, nós precisamos entender que para ser refúgio tem que ser corpo. Tem que ser corpo, e nós temos que lutar por isso. Sabe, nós temos que ter identidade de corpo. Você não pode mais continuar vindo à igreja e não conhecer ninguém. Você tem que conhecer seus irmãos, perguntar o nome, e pedir oração, pedir cobertura de oração, pedir apoio, você tem que fazer isso. Senão vai ser sempre uma placa. Onde é que você está indo? Estou indo lá. Lá onde? Então, não pode ser um lugar. Tem que ser algo que você chora e mais alguém chora com você. Tem que ser algo que você se alegra e mais alguém
se alegra com você. 1 Coríntios 12, 21 fala assim: portanto, o olho não pode dizer para a mão, não pode. Na placa de igreja pode, mas no corpo de Cristo não pode. Não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de você. Só em placa de igreja que pode. No corpo de Cristo, não pode. Quem pode dizer amém? Domingo é ceia. Os irmãos preparam uma mesa aqui e você nega a mesa. Não, meu irmão, foi preparado para você. Nós queremos que você venha. Nós queremos que você se reconcilie. Nós queremos que você se arrependa. Nós queremos que você se encontre. Nós queremos que você coma e beba. Nós queremos, sem julgamento. Nós estamos julgando. Nós não estamos julgando. Nós queremos que você coma conosco. Se o seu nível de relacionamento com o Senhor não chega a um período, a um tempo, eu sei que você vai falar para mim: pastor, eu ando orando, eu trabalho orando, eu como orando, eu durmo orando. Esse eu acredito. Mas você não tem um tempo com Ele mesmo, com o Senhor. Se para você não é importante isso. Se você acha que 4 músicas cantadas aqui no culto é ótimo, se o pastor está bom, pastor, não mexa. Você não quer um período de quebrantamento, de derramar, de sentir, de adorar, de levantar as mãos, de ir ali. Quero ir mais. Se para você não é importante, se você não valoriza isso, você nunca vai entender esse lugar de refúgio. De refúgio. Mateus 26, 40, e eu termino com esse texto, fala assim: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vocês não podem? Não é importante para vocês? Igreja, olhe para mim. Põe a imagem. Nós temos que estabelecer esse lugar. As esposas que o marido não estão na igreja, crie esse lugar. Os pais que os filhos não estão na igreja, crie esse lugar. Cria esse lugar. Vocês que estão passando uma luta aí, talvez, né? Você tem que ter esse lugar. Você tem que ter esse lugar para ser curado. Sabe o que Deus falou? Pode ser que a pessoa errou, ele errou, e ela vai ser morta. E ela pode ser morta, mas ele errou, ela não fez com propósito, ela não foi intencional. Ele criou um lugar, corre para lá, corre, sai, vai para lá. E a pessoa saía desesperada, e chegava lá, ali ninguém podia tocar nela. Era um lugar que ela ia sangrar, chorar, mas ela ia ser curada, ia se refazer. Ela ia dar sequência na vida dela. Você está entendendo que foi isso que o filho pródigo falou? Eu vou voltar, apesar de todo o erro que eu cometi na minha vida, eu vou voltar, porque é o único refúgio que eu conheço, é a minha família. Irmãos, a igreja, a hora que a igreja resolver e decidir ser isso, não vai ter lugar para caber, não cabe, porque as pessoas estão desesperadas lá fora, querendo um lugar, mas elas não querem ser julgadas, elas não querem elas já sabem que estão erradas, elas só querem que alguém fale: entra, come com a gente, vem.
Elas querem isso, que alguém fala, senta aqui do meu lado. Não, mas eu não sou crente. Eu sei, mas senta aqui com a gente. Não, mas eu não sou da sua religião. Eu sei, mas senta com a gente. Ah, mas eu não sei orar desse jeito. Eu sei, eu oro com você então. E para aqueles que querem mais, né? Mais ainda, você precisa ter um lugar secreto. Talvez eu acho que a única imagem mais clara para eu tentar te ensinar alguma coisa é o filme Quarto de Guerra. Quem assistiu? Estou tentando te ajudar. Existe um lugar que é só você e Deus. A religião não entra ali naquele lugar, sabe? Não entra. Costumes, não entra. É você e Deus. E ali eu choro, eu dou risada, eu levanto a mão, eu ajoelho, fico de pé, eu viro para a parede. Vocês já leram na Bíblia gente que virou para a parede? Não é loucura, é um lugar secreto. É um lugar secreto. E virou o rosto para a parede e orou. É um lugar secreto dele, ele com Deus. Por isso que você talvez não entenda alguém na igreja aqui que canta e chora. É o lugar dela. Ali ela é ela e acabou. Falei, nossa, eu vi o irmãozinho lá, ele dobrou o joelho no meio do culto. Ele achou um lugar. E ali ele dobrou o joelho e ficou na presença do Senhor. Ele não queria nem que acabasse, mas acabou. Ele queria que continuasse, porque é o melhor lugar para se estar. É o lugar onde eu posso sangrar. Deixa eu sangrar, deixa eu chorar, deixa eu me curar, sem que eu não, porque não é qualquer lugar que você pode chorar. Quem sabe do que eu estou falando? Não é, cuidado, não é. Vão se aproveitar disso. Não é, mas existe um lugar. Há um lugar. Fica de pé, vamos terminar.